João, seja bem-vindo à Bragança Paulista, Diego Pérez da Rádio 102 FM. Inicialmente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua carreira. Você que começou lá na base, muito novo no Corinthians e já foi para a Europa. Por que você acha que no profissional você não teve tantas oportunidades, acabou não deslanchando na carreira, seja no Braga, Famalicão, Benfica? Eu comecei muito cedo aqui no Brasil, com 7 anos fui para o Corinthians e com 10 para 11 anos eu recebi uma proposta lá de Portugal e fui para o Braga, aí correu tudo bem. Depois tive uma proposta do Famalicão para ir pro profissional com 16 anos e estava correndo tudo bem. E aí que aconteceu de ter outra proposta do Benfica. E eu fui para lá, as coisas não correram também, tive algumas lesões, aí depois teve o Covid, aí retornei pro Famalicão, fiz um ano no Sub-23 para ganhar ritmo, e aí estava começando a jogar agora e surgiu essa proposta do Red Bull Bragantino. João, bom dia, Leonardo Wisniewski da Trivela. Mesmo muito jovem, você fez uma escolha importante na sua carreira, que foi sair do Corinthians e ir para a Europa, para Portugal. Eu queria que você dissesse como que essa escolha influenciou seu crescimento profissional para você estar aqui hoje. É assim, foi uma escolha não só minha, mas de como toda a família, porque nós sabíamos que seria bom para todos, porque eu tenho 2 irmãos e seria muito bom para ele ser criado na Europa, com uma educação diferente, com uma segurança diferente, e foi bom para mim, mas também foi bom para todos. João, Leonardo, Rádio Futebol Total, vendo seus vídeos, principalmente os lances da base, a gente vê um jogador mais franzino, e hoje a gente vê que você teve uma evolução física muito boa. Queria que você falasse como você vê essa evolução e se você teve que adaptar o seu futebol diante dessa evolução. Sim, o futebol da Europa é um futebol muito agressivo, muito intenso, e lá eu tive esse período de adaptação, que eu tive que ganhar alguma massa muscular, e eu trabalhei bastante para chegar no físico que eu estou hoje. João Sérgio Loredo, Rádio Futebol Total, seja bem-vindo. Você com 21 anos, quem é o jogador hoje de meio de campo que chama a sua atenção? Se não por características semelhantes, mas o cara que você vê, você fala, é um diferencial, é aquele espelho. Eu queria que você falasse de hoje jogando, que você acompanha, e se você tem também alguém do passado que você não viu, mas que você, através de vídeos e tudo mais, que você tem uma admiração. Eu gosto muito do Toni Kroos, que agora foi quem encerrou a carreira, mas hoje assim gosto muito do De Bruyne. Acho que ele parece muito com o meu jogo, tenta achar muito o último passe e sempre de cabeça levantada para o jogo. Tudo bem, João? Lucas Rangel, da TV Vanguarda. Estou representando o pessoal do Vale do Paraíba lá, você é de Taubaté, né? Sim. A minha pergunta vai nesse sentido, que você pode falar sobre como você começou lá, né? Você teve seu início no futsal, o que isso também te ajudou no desenvolvimento do futebol até agora, e como que está a sua relação com os taubatianos lá, com a galera de Taubaté, você ainda tem muitos amigos lá, visita lá, os familiares estão por lá, o que você pode dizer dessa relação atual com o pessoal do Vale? Os meus pais e os meus irmãos ficaram em Portugal, e eles têm a vida toda deles lá e ficaram lá. Eu tenho agora aqui em Taubaté alguns amigos que eu deixei do passado e muitos familiares. E ainda não tive a oportunidade de ir para Taubaté, mas com certeza quando tiver alguma folga eu vou lá para rever eles. O futsal foi muito bom para o meu crescimento também no início, porque acho que você pega ali muita velocidade de pensamento rápido, pensa muito melhor o jogo, e acho que isso depois para o campo foi muito bom para o meu crescimento. João, bom dia. Gabriel Milani, Rádio 102 FM, seja bem-vindo ao Red Bull Bragantino. Uma das filosofias do clube é justamente a formação do atleta. E você saiu do Brasil muito cedo, fez a sua formação quase toda lá em Portugal. Citou um pouquinho aí dos principais desafios, lesões, pandemia e tudo mais. E aqui no Bragantino, muitos dos jogadores sub-20 e sub-23 são constantemente relacionados para os jogos do profissional. Você acredita que com essa sua vivência você pode também contribuir para a fase final da formação desses jogadores e essa transição para o profissional, já que agora você tem pela primeira vez na carreira um contrato mais sólido com o futebol profissional e vai ser constantemente utilizado? Sim, ao longo da minha pequena carreira até agora, eu tive que me adaptar bastante aos contextos profissionais, porque estava na formação, como se diz lá em Portugal. E acho que agora, com essa pouca experiência que eu tenho, eu posso ajudar os meninos que vêm mais da base e ajudar na adaptação deles aqui no profissional. João, como foram os seus primeiros dias nesse contato direto com o técnico Pedro Caixinha? Ele que é português e sabe muito de como funciona a base no futebol português. Como foi a primeira conversa ou as primeiras conversas com ele nesse sentido? E como está essa expectativa para a estreia? Você já foi relacionado, acabou não entrando.
quem sabe já nesse final de semana? Eu já conheci o Mister lá de Portugal, que ele é muito bem falado lá. E ele me recebeu muito bem, assim como todos da comissão técnica, os jogadores também. E o método de trabalho dele é muito bom. Eu já estava mais ou menos acostumado com o método europeu de trabalho. E vou continuar trabalhando para que, quando eu for opção, poder corresponder. João, apesar de ser brasileiro, você ainda não atuou como profissional no futebol brasileiro. Eu queria que você explicasse, como você atua na Europa, você explicasse as principais diferenças do futebol europeu, seja tático, físico, para o futebol nacional. Eu acho que hoje em dia assim, não tem muita diferença, porque o Brasil tem vindo a crescer muito. Antigamente eu acho que era mais intensidade, o futebol do Brasil era um pouco mais parado, mas agora com a vinda de alguns treinadores europeus para aqui, o futebol tem evoluído bastante e tem ficado bastante parecido com o futebol europeu. João, você como um jogador de meio campo, queria saber qual posição do meio de campo você mais gosta de atuar, volante, meia central, meia atacante, e se tem preferência mais pelo lado direito ou lado esquerdo do campo? Eu sempre fui camisa 10, só que hoje em dia já praticamente não existe o camisa 10, então eu atuo sempre nos dois meias, sendo ou meia esquerda ou meia direita, mas de preferência meia esquerda. João, você falou em camisa 10 e pegando o seu nome, a gente tem o corintiano, vai lembrar do Neto e a questão do craque Neto. E seu nome é João Neto. Eu vi algumas brincadeiras em redes sociais, a turma colocando, chegou o craque Neto no Red Bull Bragantino. Como é isso? É legal? Você acha que você assume a responsa de repente ter esse carinho realmente, poder virar esse craque Neto do Red Bull? Sim, é sempre uma boa comparação, porque o Neto, como todos sabem, foi um bom jogador, mas eu quero criar o meu próprio legado, quero fazer a minha própria carreira e no futuro ser conhecido mesmo como João Neto. João, recentemente o Thiago Escuro, que passou aqui pelo Red Bull Bragantino, deixou um excelente legado e hoje está trabalhando na Europa, ele deu uma entrevista dizendo que lá os jogadores, os dirigentes têm uma preocupação muito interessante em relação aos jogadores para se privarem um pouco das redes sociais, se dedicarem de fato 100% nessa formação e transição até o profissional. E aqui no Brasil a gente vê muitos jogadores surgirem mais cedo e irem para a Europa cada vez mais cedo. O Endrick, David Washington, Estevão e tudo mais. Gostaria que você destacasse o que é que você viu lá em Portugal em relação a isso, como é que é esse desenvolvimento, essa preocupação do desenvolvimento dos atletas nessa era da tecnologia, da exposição cada vez mais cedo, e o que é que você está vendo agora no Brasil, nessa diferença de desde 10 anos atrás, quando você foi para lá, e agora, atualmente, quando você volta para essa nova fase da carreira? Eu acho que a tecnologia hoje avançou bastante, o que contribui para o nosso crescimento ou contra o nosso crescimento. Depende de como a gente usa as redes sociais. E lá em Portugal e na Europa num todo, eles alertam bastante isso, para a gente tomar bastante cuidado com o que a gente posta, o nosso dia a dia. E acho que aqui também tem vindo a implementar isso no Brasil, o que acho que é muito bom. Boa tarde, João. Meu nome é Lucas, sou estudante do segundo semestre de jornalismo na Unifat. E a minha pergunta é referente à transição. Você citou sobre as posições que você joga e eu queria saber qual a principal diferença das funções que eram utilizadas em Portugal, a função que você fazia, para a que você vai agregar aqui agora no Red Bull Bragantino. Como o Mister é português, mais ou menos o esquema tático é parecido. Acho que lá eu fazia um pouquinho mais atrás, porque onde eu jogava o Mister gostava de 2 meias, mais defensivos e que eu pegasse mais no jogo. E aqui o Mister às vezes joga com um volante e 2 meias. Eu acho que eu me encaixaria mais nesses 2 meias da frente, o que seria mais ofensivo para mim. Bom dia, João. Sou o Lucas Crescente, estudante da Unifat. Eu gostaria de saber, você vindo de Portugal, da Liga Sub-23, quais foram as diferenças principais que você sentiu vindo de lá e voltando para cá agora? A Liga Sub-23 lá é uma liga bastante competitiva. Eles também têm bons jogadores lá. Só que acho que a principal diferença é o físico. Aqui os jogadores são mais fortes, são mais bem preparados. E eu vou trabalhar bastante para estar ao nível deles. Bom dia, João. Sou o André, estudante da Unifat. Como você deve saber, o Bragantino tem um projeto que visa disputar e possivelmente ganhar títulos nos próximos anos. Eu gostaria de saber como você se vê no futuro do clube de acordo com esse projeto. Eu acho que o Bragantino tem crescido muito a nível aqui do Brasil e mundialmente também. E está com uma boa estrutura. Para os próximos anos, com certeza, a gente vai começar a lutar por títulos e melhores lugares na tabela.